Aqui comigo, moradores do loteamento Mangabeiras, no conjunto Marcos Freire 1, estão na bronca com a insegurança. Segundo eles, a falta de iluminação na localidade contribui para a ação de assaltantes. O repórter Lucas Moura esteve no local e conversou com os moradores. Comigo, bronca na tela. Nós estamos no Marcos Freire 1, em Nossa Senhora do Socorro. Para que você possa se localizar melhor, ali naquelas casas, naquela parte mais iluminada, fica o conjunto Neuzice Barreto. Aqui onde nós estamos é o loteamento Mangabeira. A população daqui não aguenta mais. A violência está muito grande. Muitos deles já foram assaltados. Eles acionaram a nossa equipe, estão aqui todos reunidos hoje para poder conversar com a gente sobre essa situação que se tornou insustentável. Eu tenho uma senhora aqui com a gente, a dona Francisca. Ela vai conversar com a gente a partir de agora. Dona Francisca, essa é uma situação realmente que está tirando a paz e o sossego de vocês. Realmente, aqui a gente não tem segurança, porque o senhor mesmo está vendo, aqui a noite é escuro, a gente não tem segurança nenhuma para arriscar a vida da gente. A senhora vive assustada? Vivo assustada. Ok, dona Francisca, obrigado. E a situação da dona Francisca não é só dela, essa situação que ela relatou. Todo mundo aqui passa pela mesma situação. Além de todas essas questões já citadas, a iluminação aqui também é muito ruim. Por exemplo, agora você está me vendo aí em casa porque o LED da câmera está aceso. Mas se a gente apagar, você vai perceber que a situação aqui realmente é muito complicada. Nessa escuridão, os bandidos agem livremente, sem nenhum tipo de problema. Temos mais uma senhora aqui, a Júlia. A Júlia já foi assaltada, né? Ela estava me contando antes da gente começar a gravar, foi assaltada 2 vezes. 2 vezes. Como foram os assaltos? Passou me perguntando o endereço, aí eu falei que não existia esse endereço aqui. De repente voltou, aí uma mulher e um rapaz pulou da chinela e aí botou o revólver aqui em mim. Aí eu, passa a bolsa, eu passei a bolsa e voltei. Isso foi uma vez, e a segunda? A segunda vez foi eu voltando. Eu acho que eram umas 7h30 mais ou menos. Voltando, uma na ida, outra na volta. Como é que a senhora se sente diante de tudo isso? Maria, quando passa uma moto eu já fico assustada, eu não sei mais nem... Ficou traumatizado? Não sei mais nem a quem pedir socorrer para ajudar a gente aqui, né? Porque não tem transporte. Tinha, mas tiraram, né? Aí fazer o quê? Essa situação é a mesma situação de muitas dessas pessoas que estão aqui. Já vai mostrar para a gente, nosso cinegrafista, muita gente mesmo, toda a comunidade praticamente reunida hoje aqui, porque não aguenta mais essa situação. Quem convive, quem mora, quem está aqui, quem é da região aqui, sabe do que essas pessoas estão falando, porque realmente é uma situação muito complicada. Maicon está aqui com a gente também, vai falar com a gente a partir de agora. Maicon, uma situação complicada e uma situação que se prolonga e não se resolve. Muito complicada, Lucas. A situação aqui cada dia mais só faz piorar. Como tanto os moradores do Neuzice como os moradores do loteamento Mangabeira, a falta de transporte público traz a insegurança, e muito grande. Eu tenho moradores que saem por volta das 4h30 da manhã para trabalhar e é assaltado diariamente. Então a gente já tentamos contato várias vezes com o município. A empresa que tinha colocado o ônibus aqui disse que o ônibus não poderia ficar porque não estava tendo lucro e não pensou na área social. O assalto acontece também às 4h30 da manhã? De manhã cedo, entre as 4h30 da manhã, né? Até as 6 da manhã tem assalto. Por volta das 10, 11 horas da noite e assalto também. Porque você vê, a situação é caótica, as iluminações públicas não são adequadas, né? Então cada dia mais só faz piorar a situação. Ou seja, os bandidos já sabem o horário justamente desse trânsito de ida ao trabalho, né? Porque os moradores têm que se deslocar quase 2 quilômetros. E as vias públicas que os moradores percorrem para poder pegar o transporte público são caóticas, né? Principalmente aqui a lateral do Maria do Carmo, que é a Canal. Eles agem muito por ali, desce pela Canal e ninguém consegue mais enxergar por onde eles foram para lá. E em relação ao policiamento, qual é a frequência que a polícia vem aqui? Diariamente a gente vê o policiamento, mas quando a gente aciona, quando pede, é complicada a situação. Os moradores reclamam muito pela falta da segurança no local. A polícia vem, mas não o suficiente? Muito pouco. E não nesses horários, né? Não nos horários. Inclusive, foi coisa que também a gente pontuou lá no Ministério Público para que o transporte público ficasse, que pelo menos deixasse nos horários de pico, os horários que os pais de família saíssem para trabalhar. Ok, a gente agradece sua presença e participação, agradece inclusive a toda a população que aqui está, uma situação realmente muito complicada que precisa ser resolvida. Lucas Moura para o Tolerância Zero. Como sofre o nosso povo, né, gente? Veja a grande mobilização da comunidade. Em contraponto ao que está dizendo aí a população, a palavra do povo falando, em nota ao 5º Batalhão da PM,
responsável pelo policiamento da localidade, informou que a ronda policial e efetivo de agentes têm sido suficientes na região e que o loteamento Mangabeira não apresenta falta de policiamento. Já a Energisa, responsável pela iluminação da localidade, informou que vai enviar uma equipe técnica ao local para checar o problema relatado pelos moradores na nossa reportagem. É triste, né, Coronel? Mas a mobilização é real e o problema a população continua sofrendo. Cláudio, as imagens, elas falam por si só, né? Não adianta a gente querer justificar o que, na prática, as imagens têm demonstrado uma outra realidade. A iluminação pública se faz necessária, sim, precisamos mais do que nunca ter iluminação no local, até porque é um ponto de segurança, não adianta acharmos que vamos fazer segurança pública somente com policiais, não é isso. Tem que se agregar todos os pontos, a iluminação, a questão do transporte, a questão das vias. Então, tudo isso é um somatório que vai prover segurança pública. As pessoas estão acostumadas a achar que a segurança pública é tão simplesmente a presença ou a passagem da polícia. E não é isso. São agregar outros fatores, como já dito anteriormente. Iluminação, transporte público, as vias, para que a população possa ter a segurança adequada, Cláudio.